gente tá na saga, a gente já passou por Rio de Janeiro, fomos para Botafogo, visitamos um imóvel leilão lá. A gente teve esse imóvel arrematado por mais ou menos R$ 795 mil. Quando a gente vai arrematar, a gente sempre olha os comparativos de mercado e a gente joga o preço um pouco mais abaixo, né? Olá, colecionadores de ativos. Estamos aqui agora em Moema, vendo um novo imóvel que a gente arrematou também em leilão. Esse imóvel, a gente vai comentar também um pouco mais dos números, né? A gente tá na saga, a gente já passou por Rio de Janeiro, fomos para Botafogo, visitamos o imóvel em leilão lá, já visitamos o imóvel hoje também aqui em leilão. Qual foi o bairro? Vila Clementina. Vila Clementina, estamos agora em Moema e depois a gente vai para Aclimação, ver um outro imóvel, e amanhã, na verdade hoje de noite, a gente ainda vai para Balneário Camboriú, ver mais 2 imóveis que a gente arrematou lá. Então uma saga grande, 3 dias, 3 cidades, 4 estados, 6 imóveis. 3 estados, 4 cidades. Então exato, que a gente vai apertar já aí também. Exatamente. A gente está em Moema, né, como o Daniel falou, condomínio Gans, se não me engano o nome do condomínio. Esse é um dos nossos imóveis que a gente arrematou em leilão, tá? O imóvel é um pouco menor, né, do que os outros que vocês vão ver, principalmente o do vídeo passado, né? Do vídeo passado vai ser difícil. Vai ser difícil superar um triplex de 550 metros quadrados, mais ou menos. Esse é um imóvel menor, acaba sendo mais compacto para famílias que estão buscando ali um imóvel de fato menor e uma região mais próxima aí do centro de São Paulo, que fique próximo do trabalho. É um apartamento muito bom em relação a isso. Quais são os números aqui desse imóvel, né? Então, os números que a gente sempre comenta: valor de arrematação, valor de reforma e valor de venda. A gente teve esse imóvel arrematado por mais ou menos R$ 795 mil. Isso só considerando o valor de arrematação. Foi à vista? Foi à vista esse imóvel, sem contar a comissão de leiloeiro. Comissão de leiloeiro vai dar ali mais ou menos 5%, isso seria ali aproximadamente R$ 40 mil, mais ITBI 3%, alguns valores de registro, assessoria jurídica e reforma, né? Esse apartamento ele não precisou de muita reforma, na verdade, se você acompanhar a gente aqui, você vai ver que tem alguns móveis, né? Então rodapé, você pode ver, móvel da cozinha. Tem ar-condicionado também em todos os quartos, sistema de som, iluminação, tudo a gente fez uma desocupação amigável, como a gente fala, né? A gente basicamente combinou com a pessoa um valor que a gente pagou para ela poder sair, que ela deixou uma parte dos móveis. Se você ver que tinha uma bancada, ela acabou tirando a bancada. Bem normal isso. Mas nada impede da pessoa que é morar colocar uma bancada aqui novamente, tá? Basicamente isso. Se eu não me engano, a gente pagou 20 para 80 mil reais, mais ou menos, para essa pessoa deixar duro aqui, para ela poder sair da meio do imóvel. Quero ou não, isso é muito bom, porque a gente consegue fazer uma desocupação amigável, como eu comentei, e ajuda no nosso tempo do ciclo, né? Porque a desocupação amigável faz com que não tenha briga judicial, todas essas coisas, e a gente consegue deduzir cada vez mais o tempo de desocupação, e aí a gente pode automaticamente anunciar o imóvel mais rápido possível, né? A gente teve uma reforma aqui de pintura no geral, para manter tudo dentro dos padrões, deixar o imóvel bonito para poder tirar foto, apresentar às pessoas, tudo isso ativo. E valor-alvo de venda? Valor de venda desse imóvel, algo em torno de 1.200.000, é o que a gente está anunciando hoje. No prédio tem imóveis mais caros do que o nosso, tem imóvel de 1.300, tem de 1.400, 1.350 também, se eu não me engano. Imóveis similares também, né? E similares, mesmo tamanho, tudo igual. Mesma proporção, mas algumas pessoas pedem um pouco a mais. A gente geralmente pede um pouco mais abaixo para que a gente consiga vender mais rápido possível, né? Inclusive, na semana passada, a gente teve 2 visitas nesse imóvel também. Se eu não me engano, na terça-feira, acho que nós tivemos 2 visitas no feriado. De 2 possíveis compradores que a gente está coordenando ali com o corretor, esperando eles fazerem a proposta para a gente ver se faz sentido ou não a venda, se a conta fecha, qual o destino, entender se é viável ou não. Quando a gente vai arrematar, a gente sempre olha os comparativos de mercado e a gente joga o preço um pouco mais abaixo, né? Minimamente ali, para que a gente tenha uma margem de lucro e também uma TI considerável. Não adianta também você empurrar o preço lá para baixo, tentar vender rápido, mas quando você vai calcular sua TIR, mesmo que tenha sido rápido, sua TIR não é tão alta, né? TIR a gente já fala bastante, né? Taxa interna de retorno. E por que a gente faz isso, né? É legal quando a gente vai ter algumas reuniões com muitos clientes, a gente sempre fala, vamos supor, o cara tem um imóvel de 1 milhão, ele precisa daquele dinheiro para poder vender, está buscando vender. Mas ele acha que o imóvel dele vale 1 milhão e ele só quer vender se for por 1 milhão. Se alguém ofertar 950 mil para ele, ele não vende esse imóvel. E tá aí a grande questão da velocidade, né? E nisso a TIR influencia muito, principalmente quando a gente está buscando um investimento, que é a velocidade de reciclagem de capital. Sempre que a gente consegue acelerar o tempo de retorno desse capital para o nosso bolso,
por mais que a gente sacrifique um pouco do preço, isso sempre vale a pena. Mesma coisa de, poxa, eu prefiro, por exemplo, fazer um anúncio eu mesmo e não listar com nenhum corretor, porque aí eu economizo 5% da comissão, 6% da comissão. Quando vai ver, esse cara demora muito mais e vai buscando migalhas para tentar ganhar mais, mas quando ele vai fazer o cálculo da TI, o cálculo dele é baixíssimo. Exato. Porque ele não entende que o dinheiro ele tem valor no tempo. Se eu vender esse imóvel por 1 milhão hoje, vender por um imóvel por 1 milhão e 100 no próximo ano, eu prefiro muito mais de 1 milhão hoje. Esse meu 1 milhão hoje, se eu só colocar em CDI, ele já vai render mais do que 1 em 100 daqui a um ano. Exato. Né? Então esse é o cálculo que muitas pessoas não Muitas fazem. pessoas não fazem, né? Inclusive, é uma briga eterna que a gente tem com o cliente em relação a isso, né? Voltando para o que você falou, o cliente, geralmente as pessoas, na verdade não só cliente, né? Pessoas, ela tem muito apego ao bem, né? Então, ela fala, não, meu bem vale 1 milhão de reais, eu só vendo por 1 milhão de reais. Mas, tá, se você vende agora, se você recebe a proposta agora por 950, que é dinheiro na mão, e você não aceita porque você acha que só vale 1 milhão de reais, quanto tempo você vai demorar para conseguir esse 1 milhão de reais, que é o valor que você quer? É melhor você aceitar 950 na sua mão e você produzir esses 50 mil a mais que você deixou de ganhar, né? Que você não perdeu, você deixou de ganhar na venda do imóvel porque você quer, com ativos que vão multiplicar o seu patrimônio. É melhor 950 na sua mão do que 1 milhão voando, né? Porque, não, eu quero 1 milhão, tá? Mas quanto tempo você vai demorar para conseguir esse 1 milhão? 12 meses? 16 meses? 18 meses? 24 meses? A pessoa não sabe. Então, muitas das vezes é melhor você aceitar aquela proposta, por mais que o valor abaixo do que você está esperando e do que você quer, para você ter o dinheiro na mão e você multiplicar seu patrimônio. E aí tem muita gente também que, por exemplo, quem entende sobre dinheiro e quem não entende sobre dinheiro. Lá nos Estados Unidos, né, é muito comum, muitas operações a gente faz que a gente negocia direto com o vendedor. Lá é mais fácil de fazer isso. Aqui a gente também faz, mas é um contrato um pouco diferente para que a gente consiga de fato oficializar isso. Então, por exemplo, terreno, casa que a gente quer comprar por um valor X. Aquela pessoa está pedindo 1 milhão, ela fala só venda por 1 milhão. E a gente consegue negociar, lá nos Estados Unidos é um pouco mais fácil, por exemplo, fazer a negociação direta com o vendedor. Tá bom, eu te pago 1 milhão. Vou te pagar exatamente o que você quer, porque você não quer vender por baixo disso. Você fala, não, paga 1 milhão, eu só aceito 1 milhão. E aí o que a gente pode fazer? Eu vou te fazer uma proposta aqui, no qual eu vou te pagar parcelado durante 10 anos, com 0% de juros, e no 10º ano eu quito com você. A pessoa, não, ótimo, vamos fazer isso. Para ela, ok, tá bom, talvez ela tá recebendo o dinheiro dela, 1 milhão que ela vale, mas a gente, entendendo o valor do dinheiro no tempo, a gente consegue ganhar muito mais que isso, né? Sim. Então, você saber como trabalhar com dinheiro no tempo, isso vale muito. Bora mostrar Agora um tourzinho aqui no apartamento, apartamento. Aqui é basicamente a sala, né, do apartamento. Ali a gente tem a varanda, como vocês podem ver. Tem reiki na varanda, tem reiki também. Se você quiser mostrar um pouco a vista aqui do apartamento. E está bem próximo aqui do Ibirapuera, do ladinho. Isso é muito bom, querendo ou não, é uma região que é bem consolidada. Tem o shopping também aqui do lado, né? Tem, se eu não me engano, aqui é um hotel, né? Esse imóvel tem 2 quartos, não, nenhum dos dois é suíte, né? São 2 quartos com banheiro. Quarto maior, como eu falei, né? Com varanda. Tem reiki também esse quarto, ele não é suíte, como eu também cobrei. Esse é o banheiro social que serve para os 2 quartos, e aqui está o segundo quarto. Esse quarto ele não tem varanda, né? Só janela. 2 quartos em banheiro. O erro de muitas pessoas que a gente vê quando vai buscar arrematar o imóvel não é olhar o imóvel que ela moraria, né? Vai sempre, esse bairro não gosta. Esse prédio não é tão bom. Ela quer olhar o bairro que ela moraria, o prédio que ela moraria, e com base nisso ela vai arrematar. Mas esse é o grande erro que a maioria das pessoas comete, porque O gosto não é seu, né? O gosto é do mercado. exatamente, não importa se você gosta, se você moraria ou não. É a mesma coisa do estratégia de incorporação, né? Imagine que você constrói casas de alto padrão para vender e você constrói a casa com base no seu gosto. A casa não é para você se você está construindo para vender, você está construindo para uma outra pessoa comprar. Você tem que construir a casa com base nas outras construções que estão acontecendo, não com base no seu gosto. Até porque se você constrói com base no seu gosto, muitas das vezes fica mais caro. Exato. Automaticamente o custo de obra sobe, você vai ter o quê? Uma TIR/margem mais achatada. Porque você está construindo do seu gosto, fazendo da forma que você queria, e muitas das vezes o mercado pode não ter aderência, porque o seu gosto não é o gosto das outras pessoas. E no final das contas você vai ter que olhar custo que você vai ter, qual é o valor que você está pagando, qual é o valor de venda, e se tem liquidez naquele mercado ali, naquela região. Exato. Se atende esses critérios, não importa se você gosta ou não do imóvel,
a gente está olhando como que a gente pode aumentar a nossa TI, como a gente pode construir patrimônio, né? Exato. E aí, falando de construir patrimônio também, por que que a gente arremata imóveis em leilão? Por que que a gente constrói casa, né? Muitas pessoas vêm perguntar pra gente poxa, e ação, e fundo imobiliário, o que é que eu faço? Eu fundo de investimento XYZ. Só que essa é uma seara que a gente costuma não entrar, né? Porque a gente sempre fala que o mercado financeiro ele é um grande circo, né? Onde eu posso pegar o mesmo investimento e mostrar para você com fatos porque ele é excelente. Eu posso pegar o mesmo investimento e mostrar com fatos para você porque ele é péssimo. Porque os números, eles podem ser claramente maquiados. Vamos falar, não, mas olha esse fundo de 110% do CDI, ele vai render XYZ, mas eu estou mostrando ali o que eu quero, né? Por exemplo, antigamente todo mundo achava, não, só investir em renda fixa é seguro. Hoje a gente já sabe, depois do Banco Master, nem renda fixa é mais seguro. Exato. Então, e tem muitas pessoas que acham, ah, não, eu não gosto muito dessas estratégias um pouco mais arriscadas. Mas do contrário, né? A gente está no mercado de economia real, é o mercado mais seguro que tem, porque se você vai comparar com ação, fundo imobiliário, por isso que muitas vezes não controlam, né? Então, o objetivo da gente estar inserido sempre no mercado de economia real é por segurança. A gente acaba abrindo, às vezes, um pouco uma luz de liquidez, né? Por isso que sempre que a gente vai destinar no mercado financeiro, a gente destina sempre em investimentos de liquidez. Exato. Porque o mercado real, ele acaba que é menos líquido, né? Você quer vender um imóvel, se quiser vender no próximo dia, você vai ter que queimar preço. Mas se você tem uma liquidez já robusta e você investe no mercado imobiliário, você consegue fazer essa administração de liquidez. O que é que esse seu portfólio que vai estar pouco líquido ou qual é o portfólio que vai estar mais líquido? E é importante a gente frisar, né, que o mercado de economia real é o mercado da originação, né? É onde a gente está inserido, é onde a gente origina. E quanto mais próximo da originação, maior tende a ser a sua margem e maior tende a ser a sua TIR. Porque, basicamente, se você investe em um ativo no mercado financeiro, ele vai fazer aquilo que a gente está fazendo na ponta da originação. Então, o que é que um fundo imobiliário faz? Vamos supor que ele é dono de shopping. Ele, basicamente, tem um aluguel sobre aquelas lojas daquele shopping e ele te paga um retorno sobre aquele aluguel para você que é investidor. Mas ele está na ponta como dono, entendeu? Depois de administração, performance, gestão, custos e etc. Porque o próprio, para você fazer uma emissão de fundos imobiliários ou uma emissão de ações, qualquer coisa assim, existem custos muito altos para isso, né? Consequentemente, a margem que chega até você é uma margem mais achatada. Então, a gente fala que o mercado financeiro é o final da festa, né? Depois de todas as margens já terem sido adquiridas, então, o cara já vendeu o terreno, o outro já fez a incorporação, já colocou gente lá dentro. Depois de todos esses passos, aí a gente tem um investidor que vai entrar para poder pegar o rendimento dele, o yield, ou fazer especulação, né, de tentar comprar e vender por preços mais altos. E aí tem outra... E tem um ponto que, só comentando, não sei se você ia comentar isso, né? Eu ia falar do nosso fundo imobiliário, que é o QVRA11, que, por mais que ele seja um fundo imobiliário, ele tem o propósito de implementar o quarto caminho da sua eficiência, né? Tanto voltado para retorno, né, que é yield, quanto voltado para ganho de capital. Então, no fim, ele é um fundo imobiliário que ele vai ser um pouco diferente justamente porque ele vai implementar todo o caminho, né? Que é diferente daquele fundo imobiliário comum que a pessoa só recebe o yield daquilo que está sendo comprado. No fim, a pessoa vai ganhando as duas pontas dentro do nosso fundo imobiliário, né? Mas é um fundo fechado também, é restrito para quem está dentro do nosso ecossistema. Mas um outro ponto que eu queria comentar com você é da estratégia de leilão circular, né? Muita gente pergunta pra gente como é que funciona, o que é o leilão circular. Eu queria que você comentasse um pouco mais, tá? Então, estratégia de leilão circular, basicamente, para ficar mais fácil, ficar de uma forma que todo mundo consiga entender, né? Basicamente você arrematar um imóvel em leilão e você plugar uma estratégia de retropatrimônio, seja via consórcio, seja via financiamento, da melhor forma ali que se adaptar à estratégia. Mas basicamente, imagine que você arremata um imóvel que custa 2 milhões de reais por 1 milhão, só que esse imóvel ele continua tendo valor de mercado de 1 milhão. O que é que você vai fazer? Você vai plugar uma estratégia de consórcio, por exemplo, capturando o valor de 2 milhões, que é o valor de mercado dele. A partir disso, você consegue ali
80% daquele valor do imóvel, né? Então 1.600.000, você retorna 1 milhão que você tirou para arrematar aquele imóvel, supondo que seja à vista, e você ainda bota mais 600.000 no seu bolso para você poder fazer o quê? Investir novamente. Seja em outro imóvel, seja em alguma outra estratégia, usina solar, incorporação, independente do que seja, e você fica pagando a parcela. Basicamente essa estratégia, e aí o que é que acontece? Você coloca dinheiro no bolso, você ganha tempo para vender, por quê? Porque você acaba retornando o dinheiro para o seu bolso, colocando mais dinheiro no seu bolso e pagando somente a parcela, você ganha tempo para vender, enquanto aquele dinheiro que retornou para o seu bolso está sendo multiplicado. Ele não está preso naquele ativo. E aí o que acontece? Quando você vende esse imóvel, você pode fazer o quê? Quitar a operação. Automaticamente, aquele dinheiro que você capturou já é seu. Você perde uma margem, mas ganha tempo, né? Você perde a margem, mas ganha tempo. E aí você pode também colocar para alugar, vai ser uma outra opção. Você coloca para alugar, bota o inquilino para poder pagar as parcelas, você já retomou parte do seu dinheiro, utiliza esse dinheiro para poder investir em outras estratégias, fazer outro leilão, enfim, fazer qualquer outra coisa. Exato. Uma outra pergunta também que já chegou algumas vezes é: onde que a gente busca esses imóveis, onde que acha imóvel em leilão? Porque o mais comum que a gente vê, inclusive a gente estava com um cliente esses dias, ele falou: não, porque eu arrematei os imóveis em leilão. Eu perguntei: onde que você arrematou, né? Site da Caixa. É o mais comum. Olha ali no site da Caixa, que são normalmente imóveis que ficaram meio que abandonados, participaram já de um leilão e depois ficaram lá, né? Ou então que estão indo para um leilão recente. Então a maioria das pessoas olha o site da Caixa, porque acho que é um dos mais famosos que tem também. Mas onde que normalmente a gente procura, a gente busca esses imóveis? Hoje, muito famoso o site da Caixa, como você falou, as pessoas buscam bastante pelo site da Caixa, até porque é no Brasil todo, mas hoje portais muito comuns, né? Você tem o Zuc, que é um portal, a Zuc, que é um portal muito grande, né? Na verdade acho que é um dos maiores portais de leilão hoje. Você tem Banco do Brasil, Itaú, Bradesco também, que você pode encontrar. Tem sites de leiloeiros judiciais, então tipo, direto no site do leiloeiro. E também tem outros portais, né? Mega Leilões, diversos portais aí de leilões no geral que a gente busca. O site de leilão tem bastante, né? O grande ponto óbvio, tem que ser um site oficial de leilão para não cair em golpe. Acho que já aconteceu golpe, né, de leilão, mas se você olha para um leilão oficial, um site de leilão oficial, chance de ser golpe, acho que é baixa, né? Baixa, Só né? se for, tipo, a pessoa duplicando aquele site, né? Sim. Copiando o site igual e atendendo de outra forma que não seja o leiloeiro. E aí é o que normalmente a gente vai nos sites de leilão oficiais, mas esse não é o mais importante, porque o leilão você pode achar em qualquer site, né? No final das contas, obviamente, se for oficial. No final das contas, o que importa é toda a análise que você vai fazer para arrematar aquele imóvel. Exato. É engraçado que eu estava dando uma olhada, né, nos imóveis em leilão, e aí você vê inclusive muitos imóveis que tem uma faixinha no site do próprio leiloeiro e já fazem isso de propósito, porque aí aumenta a competição, aumenta o valor de arrematação, consequentemente o leiloeiro ganha mais, que é botar a faixinha de desocupado, né? Quando o imóvel está desocupado, aí eles colocam na foto do leilão, normalmente vem a fotinha do leilão com a descrição do imóvel, a descrição do leilão, o endereço do imóvel. Aí na foto do imóvel botam uma faixinha gigantesca, desocupado, né? Que aí é onde a maioria das pessoas vai procurar arrematar o imóvel, porque tem o medo da desocupação. Então, eu vou pegar um imóvel desocupado. Um negócio legal também de site de leilão é que você consegue ver a quantidade de pessoas que visitaram o site. Sim. E a quantidade de pessoas que estão habilitadas para aquele leilão. Porque quando você vai arrematar o imóvel, você se habilita para aquele leilão antes de você arrematar, né? Então você consegue visualizar quantas pessoas estão habilitadas, você consegue ver se vai ter concorrência ou não. Pela quantidade de pessoas, então é legal isso também para você entender o que é que você pode esperar daquela arrematação, que naquele leilão que vai acontecer. No final das contas, a pessoa ela tem duas opções, né? Ela pode ir pelo caminho de vou estudar leilão, vou aprender como é que faz, vou fazer um curso, etc. e me especializar nisso, né? Existe outro caminho da pessoa, que é a pessoa que quer ajuda na implementação, né? Ela sabe que funciona, ela sabe que ela gosta, ela sabe que é bom, mas ela não tem tempo para poder fazer. A gente tem diversos membros do nosso ecossistema que trabalham 6 dias por semana, folga um. Se aquele cara ainda for tirar o único dia que ele tem para estudar como fazer leilão, e aí vem um outro ponto. Não é nem só o tempo de você estudar, é a primeira vez que você está fazendo, né? Então vai fazer pela primeira vez, vai dar errado, vai ter problema, vai gerar dor de cabeça. Pode até dar certo, mas talvez a que custo, né? A que custo. A que custo. Então, talvez um leilão é algo mais simples, mas e uma incorporação?
né? E, por exemplo, para fazer um leilão nos Estados Unidos, né? Então, até que custo vale a pena realmente o aprendizado? Tem gente que vai preferir e tá tudo E não bem, tem problema. né? Algumas pessoas vão preferir fazer o curso, estudar, só que essa não é a realidade da grande maioria das pessoas que tem renda Até acima de porque, 20, 25 até mil. porque a grande maioria das pessoas, elas têm família, né? E foi como você falou, elas trabalham muito, então, tipo, elas trabalham 5 dias por semana, 6 dias por semana, às vezes 12 horas por dia, 10 horas por dia, 14 horas por dia, e o único dia que ela tem é basicamente o domingo para ficar com a família e olhe lá. E aí o que é que ela faz? Ela vai parar para estudar leilão? Aí vai ter briga no casamento, a mulher vai querer terminar com o cara, a mulher vai falar que o filho, que não tá dando atenção pro filho, não sei o que, aquela conversa, né? E aí no fim, é até uma coisa que a gente fala, né? A pessoa precisa se dedicar para aquilo que ela é boa. O que é que ela é boa? Ah, vamos supor que a pessoa tenha uma empresa de fabricação de copo plástico. Ela tem que focar naquilo que ela é boa. Ela tem que aumentar a renda dela, tem que aumentar a produção dela para vender mais, para automaticamente aumentar a renda dela. Para quê? Para ela ter pessoas como nós ajudando a direcionar o patrimônio dela. Tá? Se ela tem, então, ela pode dedicar a energia dela em uma coisa. Ela pode dedicar em aprender leilão e ganhar um pouquinho a mais. Ela pode aprender a como ser um melhor gestor, um melhor líder, ou como instalar alguma coisa dentro da empresa, ou fazer uma especialização, Como aumentar a fábrica. como aumentar a receita dela. Exato. Então ela pode fazer isso, ela pode se especializar para tentar aprender como é que arremata leilão. Onde que o gasto de energia vai ser mais eficiente? Vai ser buscando aumentar a renda dela ou vai ser buscando aumentar 3% a mais numa estratégia que ela está fazendo, né? É óbvio, é a mesma coisa. Quando a gente vai fazer uma incorporação, por exemplo, a gente tem parceiros técnicos, temos sócios que fazem o processo junto com a gente, né? Essas pessoas, obviamente, elas também ganham, porque elas são nossos sócios, e nada mais justo e óbvio do que ela ganhar. Poderia eu que já sou engenheiro civil, falar, vou agora aprender a fazer uma incorporação do zero? Poderia. Qual que seria o ganho real para isso acontecer? Tempo, erro que ia acontecer, então os problemas, todo o tempo que ia levar, que não é algo simples. Então, na prática, assim, qual que é realmente a grande vantagem de você querer fazer algo do zero, ao invés de você souber, pô, talvez o meu tempo ele é melhor dedicado nisso aqui, vou dedicar minha energia para aumentar minha renda, e aí, por exemplo, eu vou buscar a quarta via, que eu sei que eles fazem coisas que se alinham com o que eu penso também, porque isso é comum, né? As pessoas que chegam pra gente, vêm, poxa, eu vi vocês comentando lá, eu vi Adrio, eu vi Rodrigo, Daniel, Vitor, falando, as coisas fizeram sentido pra mim, né? As coisas se conectaram, Então, é algo que eu acredito, né? É algo que eu vi meu pai falar, as pessoas falam muito isso, né? Tipo, eu vi meu pai fazer isso, eu vi meu pai falar muito sobre isso, então as coisas se conectaram na minha cabeça, né? E tudo fez sentido, então as pessoas muitas das vezes comentam isso e isso é muito importante. Até porque foi como a gente falou, né? É muito mais fácil ela empregar a energia daquilo que vai mudar ponteiro para ela, que é, por exemplo, vamos supor que ele seja um empresário, dedicar energia na empresa dele para mudar ponteiro, aumentar a receita dele, enquanto tem pessoas que vão fazer o patrimônio dele se consolidar e construir uma renda que não dependa da empresa dele, entendeu? É isso que ele pode fazer e que na minha visão é a melhor coisa a se fazer. Obviamente que sempre vão ter pessoas que vão querer aprender a fazer para fazer por conta própria, não, e é uma escolha dela, né? A opção dela fazer isso. Eu mesmo adoro aprender a fazer as coisas. Por exemplo, eu já comprei curso de incorporação, curso de leilão, leilão aqui, leilão lá fora, em todo lugar. Eu gosto de aprender, mas eu sei que não vai ser a melhor forma de dedicar meu tempo, vai ser eu ir lá fazendo aquilo, né? Muito melhor a gente se juntar a pessoas que já fazem isso há décadas e que fazem muito melhor do que a gente, né? E a gente conseguir encurtar muito tempo. E no final das contas, a quarta via é isso, né? Exato. A gente auxilia famílias bem remuneradas a construir o patrimônio em um menor tempo dentro do mercado de economia real, com mais segurança, previsibilidade e construindo o patrimônio de verdade, principalmente fora do mercado financeiro, tendo em vista que muitas pessoas já passaram por situações não tão confortáveis. A gente já viu inúmeros depoimentos, casos de pessoas
falando, tem casos de pessoas dentro que trabalham com a gente, né? Falando como já se desiludiram no mercado financeiro. A maioria das pessoas é um caso assim, né? Então eu também entrei no mercado financeiro, eu me desiludi, Pedro também, enfim, várias pessoas que trabalham hoje, né? Então no final das contas a Quarta Via ela vem justamente com esse propósito de unir três grandes sistemas, né? O sistema de decisão, o sistema de estruturação, porque nada adianta você tentar construir patrimônio se você não pensa, não tem o QI financeiro para você tomar as decisões corretas. De nada adianta você construir patrimônio também se você não tem uma engenharia adaptada, se você não vê o seu dinheiro, sua vida, né? Ativos e passivos como um balanço patrimonial, como um balanço de uma empresa, entendendo o que é ativo, o que é passivo, como é que funciona seu fluxo de caixa e, no fim das contas, também os investimentos, né? O sistema de multiplicação. Só reforçando o que o Daniel falou, é basicamente de nada adianta você tentar construir patrimônio se você não souber como tomar decisão, como estruturar aquilo dali e como multiplicar aquilo dali, né? São esses três sistemas aí que englobam a engenharia patrimonial, né? Que é tudo o que a gente faz aqui, né? O nosso método no geral, que é o quarto caminho. Perfeito. Então foi massa esse vídeo. A gente vai agora para outro imóvel que fica aí. Aclimação aqui do lado. Então pertinho, 20 minutinhos. Eu vou voltar, não sei se a gente vai colocar no mesmo vídeo ou no vídeo separado. Esse vídeo deve ter ficado uns 30 minutos. Mas o outro também vai ficar legal, fazer mais uma visita em um terceiro imóvel. E depois, hoje mais tarde estamos indo para Balneário. Aeroporto e Itajaí, né? Depois Balneário. E Balneário. Dormir em Itajaí, para manhã de manhã ir para Balneário visitar os outros 3 imóveis que a gente tem lá. Para também fazer um vídeo para vocês, mostrar a cidade, o imóvel, como tá. Inclusive a gente desocupou recentemente, né? Legal. Fez esse mês agora de abril, finalzinho de março, início de abril. E é isso aí. Como sempre, deixe de ser um acumulador de produtos financeiros e se torne um colecionador de ativos reais.